Nesse vídeo, é o segundo, uma série de 3 vídeos, tá? Que eu gravei para falar sobre pensamento estratégico para o meu serviço de marketing digital, em que eu presto serviços, né? Então, eu estou fazendo esse pensamento estratégico para não travar, para não procrastinar, para não ficar mais num limbo onde eu faço e eu tenho que parar no meio do caminho, eu fico inseguro, eu não consigo agendar reunião por causa de que eu não defini as coisas básicas. Ou seja, eu não defini a base, não fiz a base de maneira sólida. Para isso, eu estou tendo esse pensamento estratégico junto com você. Eu já fiz algumas anotações aqui também. E estou colocando isso aqui no mapa mental para a gente conseguir pensar junto e ter esses 3 pilares bem definidos, esses 3 tijolinhos e construir algo sólido. Tá? Primeiro, no vídeo anterior, eu falei sobre o pensamento estratégico e também defini o para quem é, que é o ICP. E agora eu vou falar sobre o pensamento que eu preciso ter sobre os serviços que eu ofereço. Eu preciso pensar sobre isso e não ficar indo só no flow. Se você é gestor de tráfego, se você é designer, se você é social media, provavelmente você já fez o que eu já fiz, que é pegar e ficar fazendo. Pegar e ficar fazendo. Só que a gente tem que parar e pensar de maneira estratégica, principalmente se você quer ser empresário. E eu não sei você, mas na minha família tem uma galera que é autônoma. E eu conheço um monte de gente que é autônomo. E eu quero definir algo com você aqui. Autônomo não é empresário. Autônomo é um empregado de si mesmo que vai viver a vida toda ganhando mais que alguém do CLT, mas no final da vida o cara não tem uma aposentadoria braba e etc. E não é isso que eu quero ser. Então hoje eu sou empresário e eu estou construindo uma rotina de empresário. E é isso que eu estou tentando passar para você aqui na prática, porque essa é a rotina de um empresário. É executar, um empresário no começo, né? É executar o operacional, porém, pensando estrategicamente sempre. E é isso que eu estou fazendo agora. É construir tijolinho por tijolinho o pensamento estratégico de uma empresa. Parar para pensar nessa parte dos serviços que eu ofereço, para mim, tem sido muito legal. Por quê? O serviço tem a ver com um problema e uma dor, que tem que ter uma solução, e daí que surge o serviço. Então, se o cara tem um problema, por exemplo, de posicionamento, qual é a solução disso? É posicionar o cara nas redes sociais. E daí que entra o serviço, por exemplo, de assessoria de marketing, o serviço de social media, o serviço de um designer, o serviço de um estrategista, porque ele tem que posicionar o cara. Entendeu que são 3 coisas diferentes? A dor é um mau posicionamento. A solução é posicionar o cara nas redes sociais. Como poderia, por exemplo, posicionar o cara nas mídias offline, o out of home, que é um painel de LED, um outdoor. E o cara, para fazer isso, é um assessor de marketing, um assessor de publicidade, um gestor de tráfego, um social media, um designer, um web designer. Beleza? Então, quando eu paro para pensar isso aqui, dos meus serviços, eu tenho um monte. E aí eu defini dores e problemas e os serviços e os meus produtos que eu tenho. Então, por exemplo, uma dor e um problema de algumas pessoas, de alguns empresários, é vender mais. Pensa o seguinte, esse cara que quer vender mais, ele já está vendendo. Ele tem dinheiro, beleza? Ele tem dinheiro em caixa e talvez ele esteja procurando para poder vender, procurando soluções para vender mais, beleza? Esse cara é bom para tráfego pago. E vou te falar um pensamento de segunda ordem, um pensamento mais profundo, que é, geralmente esse aqui, esse cara, ele não cai em anúncio de venda mais. Principalmente porque essa galera tem tido muito contato com o pessoal do G4. Então, esse cara aqui não pensa em vender mais. Esse cara que já está com dinheiro, está com caixa. Esse cara aqui, ele quer status. Ele quer ser atendido por uma assessoria de marketing. Por alguém, às vezes, que dê palestra, por alguém que tenha um curso, que tenha autoridade. Então, só fazer um anúncio de quer vender mais para o seu negócio, não vai funcionar. O que a galera acaba atraindo muito é o cara que está quebrado, que não é que ele quer vender mais, ele quer vender, meu irmão.
Só que na minha cabeça, no meu pensamento é o seguinte, o cara que quer vender, ele não está vendendo, não é esse cara que quer vender mais, o cara quer vender. Ele tem que fazer uma promoção, ele tem que girar estoque, ele tem que fazer um cupom de desconto absurdo. É isso. Então, quando eu começo, voltando ao assunto, quando eu começo a pensar nos serviços que eu ofereço, não tem como eu não pensar na dor e no problema, eu começo a alimentar também mais ainda para quem é o meu trabalho. Eu consigo ter mais domínio do que eu ofereço. Beleza? Então, vamos lá. Eu ofereço tráfego pago, principalmente, eu ofereço site, eu ofereço audiovisual, inclusive eu não coloquei aqui automações, eu faço automações, IA também. Beleza? Então eu ofereço vídeo, social media, eu ofereço treinamento de vendas, fora o tráfego pago no geral, como Google Meu Negócio, YouTube, Google, edição de vídeo, consultoria, mentoria, automações. Beleza? Então, eu tenho todos esses serviços. Quais são as dores que eu mapeei? A pessoa não sabe fazer, a pessoa quer delegar, a pessoa tem um mau atendimento, falta de vendas, um gargalo de funil, falta de leads, é caro, não quer ficar refém da empresa que ele trabalha. E geralmente, vendedor que ganha uma comissão alta, ele tende a ter o próprio lead, não ficar dependendo só da empresa. E quando eu falo do meu produto, do meu serviço, não tem como eu não falar de dores e problemas e soluções. E é exatamente isso. Isso é um pensamento estratégico que eu estou construindo aqui. E daí, quando eu penso no meu serviço que eu ofereço, me veio o pensamento estratégico de, cara, como que eu ofereço esse serviço? E aí vem uma ideia que eu vou te passar agora, que os grandes players e os grandes assessorias, agências, os grandes caras, eles falam playbook. Um playbook, que é um livro do game ali do jogo, né? O livro do jogo, cara, nada mais é do que você documentar tudo que você faz. E vamos lá, aprofundando mais, deixando mais simples. O que seria um playbook do tráfego pago? É basicamente colocar para que serve cada campanha, na sua opinião. E o meu playbook vai ter na minha opinião, porque pode mudar. Vou te dar um exemplo. Ultimamente eu tenho rodado campanhas de venda para o site e tem ficado com CPM muito mais barato do que campanhas de engajamento ou de leads para o WhatsApp. Talvez a meta tenha entendido que uma campanha de WhatsApp ela tem uma taxa de conversão muito maior e o do site muito menor, de 1 a 3%, do WhatsApp de 20 a 30% na média. Então os caras estão cobrando CPM mais caro. Beleza. Eu posso criar o meu playbook. E aí vem como eu ofereço esse serviço, que é no próximo vídeo que eu vou falar. Então, para fechar essa parte aqui, esse pensamento estratégico sobre os serviços que eu ofereço, eu posso pensar várias coisas. Eu posso, inclusive, em todas essas que eu anotei aqui, todas essas partes aqui do canto são os serviços que eu ofereço, e aqui são as dores. Eu posso, por exemplo, cara, escolher em que focar. Então, vou focar em tráfego pago. E as soluções para os caras que você vai ver ali no vídeo anterior que eu coloquei do nicho, para uma loja de carro, eu vou oferecer só essas. Tráfego pago, vídeo e social media, só. De resto, não vou oferecer mais nada. Beleza? Então é isso. Todo o resto, uma automação de IA, eu não vou oferecer agora. Eu posso oferecer avulso para um outro momento que não vai ser o meu foco. Eu vou, na hora de prospectar, inclusive, que eu estou fazendo tudo isso aqui com o objetivo de construir os pilares da minha agência, eu eu vou focar em determinados serviços para oferecer como solução para o meu cliente. Lembrando sempre, o objetivo é a solução, não é o serviço em si. O serviço eu posso oferecer avulso, mas a solução não. A solução que eu ofereço, por exemplo, para uma loja de carro, inclusive quando eu ligar para esse cara, eu tenho que ter domínio disso, é não 360, mas é uma solução completa, que envolve gerar demanda para o cara de várias maneiras. Seja com tráfego orgânico, seja com tráfego pago, seja que no caso o tráfego orgânico é vídeo, com posicionamento que envolve social media, e esses três serviços vão englobar a minha solução para esse cara. Esse é o pensamento estratégico.
Se você curtiu, me segue, se inscreve no canal e tamo junto.